Olá, bom dia! Seja bem-vindo à Manhã da Piedade. Estamos ao vivo aqui na TV Horizonte, nessa quinta-feira, seguindo todos os protocolos. Fique comigo aí na sua casa ou onde você estiver e acompanhe o programa de hoje. Sobre mercado imobiliário, vamos falar de financiamentos. Quais são os principais cuidados que devem ser tomados em relação aos financiamentos imobiliários? Silvio Saldanha, presidente da Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais, irá participar conosco nessa quinta, então fique ligado. Vamos falar também sobre investimentos. Durante a pandemia, as pessoas tomaram ainda mais curiosidade sobre este tema. Mas onde devo investir o meu dinheiro? Qual o melhor investimento para mim? E é o que o Carlos Eduardo Costa vai explicar para todos nós. Não perca! Vamos também falar sobre a importância de dormir bem e como devemos também nos preocupar com a nossa imunização. Isso e muito mais a partir de agora no seu Manhã da Piedade. Envie para a gente seus pedidos de oração e agradecimentos para o nosso número de WhatsApp, é 31 996428473. Pode enviar também pela caixinha de perguntas do Instagram, @Manhã da Piedade, e ainda também pela transmissão ao vivo do canal do YouTube da TV Horizonte. Hoje é dia de São Boaventura. Ele nasceu no ano de 1218 em Viterbo, na Itália. Seu nome de batismo era João de Fidanza. Aos 20 anos ingressou no convento franciscano e recebeu o nome de Boaventura. Estudou filosofia e teologia na Universidade de Paris. Foi contemporâneo de Santo Tomás de Aquino, seu amigo e companheiro. Defendia as ordens mendicantes, especialmente a dos franciscanos. Como superior geral da ordem, renovou as regras sem alterar o espírito cunhado pelo fundador. Escreveu 11 volumes teológicos, dando fundamento racional às verdades regidas pela fé. Como cardeal, pelo Papa Gregório X, foi encarregado de organizar o Concílio de Lyon. Em 1273, morreu em 15 de julho de 1274, em Lyon, na França. Foi canonizado em 1482 e recebeu o honroso título de doutor da Igreja. Vamos à oração? Senhor Jesus, fazei de minha alma que tenha fome de vós, pão dos anjos, alimento das almas santas, pão nosso de cada dia, cheio de força, de toda doçura e sabor, de todo o suave deleite. Ó Jesus, a quem os anjos desejam contemplar, tenha sempre o meu coração fome de vós e o interior de minha alma transborde com a doçura do vosso sabor. Tenha sempre sede de vós, fonte de vida, manancial de sabedoria e de ciência, rio de luz eterna, torrente de delícias, abundância da casa de Deus. Amém. São Boaventura, rogai por nós. Vamos agora, então, falar de financiamento imobiliário. Com o número recorde de desempregados e com as pessoas registrando um alto índice de endividamento, é normal que lidemos cada vez mais com as dívidas em todas as esferas de nossa vida. Nesse contexto, a dívida mais complicada de se lidar, no entanto, é o financiamento imobiliário, o endividamento mais longo da vida de muita gente. Mas o que posso fazer para evitar esse problema? É o que vamos saber agora, conversando com Silvio Saldanha, presidente da Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais. Bem-vindo, Silvio! Bom dia, bem-vindo de volta! Bom dia, telespectadores da TV Horizonte. Bom dia, Moninha, tudo bem? Como eu sempre digo, é um prazer voltar a essa televisão, que é uma parceira que tem um carinho imenso pela nossa instituição.
Ô Silvio, é uma alegria falar com você, tá? Sempre, mesmo que a gente repita às vezes as perguntas, mas é tão esclarecedor. Você fala pra gente de uma maneira tão cristalina que é maravilhoso, né? Então vamos falar o seguinte: quais são as modalidades de financiamento imobiliário existentes hoje? Primeiro, deixa eu agradecer a tua bondade, a tua generosidade, tá? A gente tenta sempre ajudar o consumidor e realmente os assuntos do sistema financeiro e habitacional, eles são recorrentes, né? Porque hoje pode ser que não atenda aquele consumidor, mas no futuro ele faz um financiamento ou muda uma situação e aí o tema acaba sendo de interesse. Financiamento imobiliário hoje tem dois tipos. Tem o SFH, que é o Sistema Financeiro Habitacional, aonde o dinheiro emprestado pelo banco, ele é oriundo da caderneta de poupança e do fundo de garantia, dinheiro nosso, né? Que o banco, para operar com essas modalidades, ele precisa repassar esse valor para investir em moradia. E tem o SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, que a diferença básica por SFH é que a origem dos recursos é do próprio banco, é dinheiro do próprio capital do banco que está emprestando. Ô Silvio, os custos dos financiamentos pelo sistema do SFH, que você falou, Sistema Financeiro de Habitação, qual é esse custo? Hoje, o custo operacional do SFH, ele é muito mais em conta que o SFI, porque ele tem um caráter social. O SFH tem lei própria, é uma lei de 1964, que é a Lei 4.380, que criou o extinto BNH, Banco Nacional da Habitação. Então, por entender, por essa lei estar recepcionada na Constituição Federal, por ela ter um caráter social, ela tem taxa de juro menor, ela tem uma maior flexibilização em eventuais situações de inadimplência, a correção dela é mais próximo de uma realidade da inflação. Então, ela traz algumas situações, algumas características que acabam deixando o financiamento mais barato e mais atrativo do que o próprio SFI. Qualquer pessoa pode fazer um financiamento imobiliário, mesmo se ela estiver devendo? Qualquer consumidor acima de 18 anos que tenha renda comprovada e não tenha nenhuma restrição de crédito no seu CPF pode fazer um financiamento imobiliário. E como que é calculado o valor das prestações? Eu vou falar primeiro isso e depois a gente vai falar dessa inadimplência. Como é calculado o valor das prestações? A prestação é calculada usando 3 fatores: o valor do empréstimo, a taxa de juros e o prazo que você vai pagar o financiamento. Então, eu faço um financiamento de R$150 mil, uma taxa de juros de 8% ao ano, um prazo de 30 anos, e aí nessas variáveis você vai gerar o valor da prestação. Para aprovar esse crédito, a sua renda comprovada individual ou compondo com mais alguém, algum familiar, algum amigo, ela tem que ser 3 vezes o valor da parcela. Se a parcela ficou em R$2 mil, por exemplo, a renda comprovada tem que ser superior a R$6 mil. Entendi. E aí, Silvio, qual que é o limite máximo de prestações para um financiamento? É os 30% e o prazo máximo é 420 meses, 35 anos, com a seguinte condição: vai fazer o financiamento o Silvio e mais a esposa do Silvio, tá? Se o Silvio for mais velho e tiver 55 anos, o financiamento não pode passar dos 80 anos e 6 meses de idade do Silvio. Então, mesmo que o financiamento habitacional permita 35 anos, se ele já tem 55 anos, ele pode fazer no máximo 25. Então, o limitador além dos 35 anos, é a idade do titular mais velho do contrato. O contrato tem que acabar com 80 anos e 6 meses de idade. Uhum. E qual que é a melhor forma para financiar um imóvel? Hoje a melhor forma de financiar um imóvel é fazer dentro dessa realidade econômica instável, esse cenário de pandemia que a gente não sabe como que vai ser o mês que vem, quiçá o próximo dia, né? É não aumentar, não onerar o seu orçamento, seja individual ou seja familiar. Se você está programado, tem um bom planejamento financeiro, vai financiar um imóvel com valor até atrativo, tem uma boa entrada, vai usar fundo de garantia, e aquela prestação mensal
vai ser uma troca de moeda, você vai deixar de pagar um aluguel para pagar a prestação, ou tinha um financiamento de um veículo e quitou, pode, é um bom momento, procura essa situação. Diferente disso, nesse cenário de total instabilidade, não é recomendável você aumentar o seu custo mensal. Ô Silvio, quando é possível usar o fundo de garantia por tempo de serviço no financiamento? O fundo de garantia pode ser utilizado na entrada ou durante o financiamento para você amortizar o prazo do contrato, pagando parcelas do final para frente, ou pagando as próximas parcelas. Por exemplo, a parcela hoje não está cabendo no meu bolso. Então eu pego um saldo do fundo de garantia, divido em 12 meses e abato nas próximas parcelas, complementando o valor. Não, Silvio, eu consigo pagar a parcela, ela cabe no meu bolso, mas eu quero acabar antes do contrato, eu quero chegar mais rápido à linha final e, por consequência, incidir menos juros. Aí você vai pegar o mesmo saldo do fundo de garantia e vai quitar parcelas de trás para frente, onde a incidência de juros é menor e com um valor, às vezes, vamos pegar um exemplo, a prestação é R$1.000. Com R$10.000, você, em vez de quitar 10 parcelas, você quita de trás para frente 30, 35, às vezes até 40 parcelas do prazo do contrato. Ai, muito interessante isso. Ô Silvio, vamos falar agora de inadimplência. Começou a pandemia, a pessoa está no meio do financiamento, morando num apartamento e pagando, dividiu de 35 vezes, está na 15ª parcela ainda. E não tem dinheiro para pagar. E não quer perder. O que faz para não perder? Como que negocia isso? Percebeu que não vai conseguir pagar a parcela mensal. Já no próximo mês, já procura imediatamente o banco e tenta fazer uma composição. Nesse cenário de pandemia, muitos bancos estão flexibilizando, concedendo uma pausa na cobrança, concedendo um desconto parcial. Claro que o consumidor, o mutuário, não vai deixar de pagar. Ele vai ter essa diferença imputada no seu saldo devedor, vai para o final do contrato. Mas a curto prazo pode se resolver. Então procura o banco, tenta negociar uma incorporação, uma pausa moratória, alguma coisa nesse sentido. Não conseguiu nenhuma composição com o banco, trata de procurar a justiça. Por que eu estou trazendo esse caráter de emergência para o nosso telespectador? Porque quando a gente fala em cobrança extrajudicial, fala em leilão de imóveis, esse processo do banco é muito rápido. Eu falo processo, mas eu não quero induzir o telespectador a erro. É um processo extrajudicial. Então, se você atrasar 3 ou mais parcelas, o banco pode, amparado em lei, executar essa dívida fora da justiça, notificar o devedor, conceder 15 dias para ele pagar todos os atrasados. Se ele não pagar, o banco pega esse imóvel, coloca em leilão e depois do leilão, se ninguém comprar, fica para o estoque do banco vender para terceiros. E aí o que acontece? O mutuário perde tudo que pagou e perde o imóvel. Às vezes por apenas 3 parcelas. Então é urgente, vê que não vai conseguir pagar, corre atrás de ajuda, porque sim, é rápido e sim, toma o imóvel. E existe, assim, um financiamento do financiamento? Existe, Moninha. Por que acontece? Se gera uma pausa, joga uma parcela para o final, ou incorpora, pega 3 atrasadas e joga para o final. Então, acaba sendo um refinanciamento. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui, que os contratos amparados pelo programa Minha Casa Minha Vida, eles têm uma pausa obrigatória em lei, tá? Quem é consumidor que tem financiamento nesse programa, existe um Fundo Garantidor da Habitação, FGHAB. É um valorzinho que o consumidor paga junto com a parcela mensal e, no caso de decréscimo de renda ou desemprego, ele pode ficar até 3 anos sem pagar a parcela e sem risco de execução. Mas isso vale e tem amparo legal apenas nos contratos Minha Casa Minha Vida. Nos outros, SFH, SFI, tem que procurar o banco e tem que tentar essa concessão por conta do credor. Maravilhoso. Tudo muito claro. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse assunto? Moninha, hoje a gente tem sido procurado aqui na associação bastante por consumidores que fizeram o que a gente falou agora. Foram lá procurar no banco, incorporaram a parcela, já usaram a pausa moratória, já usaram a incorporação e agora tem que voltar a pagar e a parcela ficou mais alta. Por quê? Porque, como você mesmo disse, é um financiamento dentro do financiamento, é um refinanciamento. E aí
percebendo que não tem mais como esgotar as alternativas, acabam se atentando para uma discussão que é muito válida hoje do Poder Judiciário, que é o juro sobre juro, o popular juro capitalizado, né? Isso acaba onerando demais os contratos, acaba fazendo que o consumidor pague, muitas vezes, 2 a 3 vezes um contrato de empréstimo. Então, existe essa possibilidade. Quando a gente fala para o consumidor buscar uma orientação, vai buscar, não deixa de ver a possibilidade de revisar o contrato, revisar a forma como o juro está sendo aplicado, porque muitas vezes, dentro da própria justiça, ele consegue a solução. Uma última pergunta, Silvio, consórcio imobiliário vale a pena? Consórcio imobiliário é uma excelente ferramenta para quem não tem pressa de adquirir o imóvel. O consórcio ele não tem juros, ele tem só uma taxa de administração, que varia 1%, 2% ao mês, né? É muito mais atrativo, é muito mais barato. Só que o consórcio, você só recebe aquele crédito de 2 maneiras. Dando um lance, que é ofertando um valor, né, antecipando algumas parcelas, ou em sorteio, são sorteios mensais por assembleia. Agora, se você faz um consórcio de 120 meses, não dá nenhum lance ao longo do tempo, e tem a infelicidade de ser sorteado só no último mês, você vai pagar 120 meses para receber o crédito no final. Uhum. Muito bem. Mas é muito mais barato, tá? É um dinheiro muito mais barato. Se não está com pressa de mudar, vai ficar concorrendo ao sorteio lá, né? Muita gente usa como investimento, né? Não deixa de ser uma ferramenta. Claro. Vamos às redes sociais, ao site. Bacana, vamos lá. O nosso site é o portaldomutuario.com.br, portaldomutuario.com.br. Nós temos o Instagram, que é MutuáriosMG, Mutuários no plural, MG, de Minas Gerais. E temos o nosso Facebook, que é facebook.com/AMMMG. Lembrando que a associação está em novo endereço, a gente está agora na Rua Brumadinho, 712, no Prado. O nosso telefone segue o mesmo, que é o 3339-7500. Não consigo pegar todas as informações? Liga no 3339-7500, vai pegar o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, nosso site, nossas redes sociais, inclusive o nosso novo endereço. Sim, muito obrigada pela sua presença aqui comigo mais uma vez, viu? Deus abençoe o seu trabalho. Amém, que nos abençoe a todos e obrigado mais uma vez pela oportunidade. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas antes de ir para o intervalo, tá vendo esse QR Code que aparece aí? Aponta a câmera do seu celular para ele, ele vai te redirecionar para você conhecer e, se puder, nos ajudar, a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Fique conosco, voltamos já já.